Bom, meus amigos, nesse episódio do Cybercop, ele inicia ali que está sendo feita uma experiência para saber a origem, e aí ele manifesta a Cyberforça. Só que num determinado momento, as armas que irá neutralizar a Cyberforça de Júpiter. Feita uma experiência secreta. a Cyberforça ela começa, eu vou usar o termo assim, ela se volta contra o Júpiter. E daí, se ele continuasse usando a Cyberforça, ele ia se digamos assim, destruir. E aí a Shimazu fala, olha, parem com a experiência logo. Enquanto o capitão está na Interpol, eu sou responsável pelo Cybercop. Para a experiência. E o Takeda, no caso, ele sofreu ali, como Júpiter. Nessa experiência ele é hospitalizado. Lá no hospital, o Takeda está inquieto. Ele acha que já está bem, que tem que ir embora, enfim. E ele fica, de uma certa forma, como é que eu vou dizer? Perturbando, digamos assim, as enfermeiras. Ah, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí depois os seus companheiros vão visitá-lo. E o Takeda, ele tá inquieto. Daí ele diz assim, eu não posso ficar aqui. E se o Lúcifer aparecer, e se a Dessap não dorme, enfim, a Dessap não descansa. E aí, nesse momento que vão visitá-lo, quando o Takeda tá fazendo essa gritaria, quer ir embora, o Akira... Paulinha, por favor, fale com ela. Você sabe que meu corpo não é tão frágil assim. Eu é que fiquei preocupada à toa. O Akira diz, olha, Takeda, você tá trabalhando demais de fato. Isso é só uma vez pra ti. Ele dá um soco na cara do Takeda. E aí tu para pra pensar assim, ó, sempre houve essa briga entre os dois. Aí depois daquela vez que se tinha dúvida sobre quem é Takeda naquele episódio da lembrança dele, do Z226, depois, no final, o Akira diz, não só o Akira, mas toda a equipe, ó, Takeda, acho que nós podemos continuar juntos, trabalhando juntos, enfim. Será que voltou a rixa entre eles? E depois, quando lá no alojamento, quando a Tomoko vai chamar a atenção dele, ela diz assim, Akira, você foi longe demais. Você foi longe. Sim mesmo. Pelo soco que ele deu no Takeda. E aí o Akira diz assim, mas eu não estou com raiva dele. Eu estou com raiva de mim mesmo. E aí a Tomoko não entende. Daí ele diz assim, como é que eu... E aí ele chama a atenção do Ryoichi e do Osamu. Como é que nós vamos aceitar um novato, um amador, no caso ele faz essa referência ao Takeda, que tem que lutar sozinho e se desgastar todo para nos ajudar. Que daí a Tomoko diz, ó, o Takeda tem razão. Sem ele nós não teríamos chance contra a Dessap. Aí o Akira diz, não, mas só aquele amador luta. E aí todos concordam com o Akira. E o Akira diz assim, Ryoichi, trabalhe com o Osamu e estude uma forma. Daí é combinar o ataque do Akira, a velocidade do Mercúrio, o sensor de Ryoichi, de Saturno, deles fazer uma formação de ataque. E aí todos concordam, né? Fica a equipe unida ali, fica... até a Tomoko concorda, enfim. Usar aqui. Enfim, como é que eles sabem tão rápido das informações do Cybercop? Mas enfim. E aí eles começam os treinamentos ali, no ginásio. Ali, os seus mortais, as cambalhotas, enfim. E como a Dessap já tem essa informação, o Barão Kageyama, a Dessap tem um projeto ali que eles estão fazendo em cooperação. As armas que irá neutralizar a Cyberforça de Júpiter. Feita uma experiência secreta. Os três ali, cientistas, eu não sei porque colocam a Madame Dami como cientista, mas enfim. Eles estão criando uma nave
o nome dessa nave é Cristalo. E essa nave ela vai criar, quando houve a experiência do Júpiter, houve ali o campo magnético da base, neutralizou sua força, enfim. E o projeto da Cristalo é isso. É ela neutralizar a força de Júpiter. Mas aí antes disso, né, o Barão Kageyama diz, Madame Dami, preciso que a senhora invada o computador da polícia, do hospital da polícia e roube os dados da experiência de Júpiter. Eles precisam dessa informação. E a Madame Dami... Esse androide da Madame Dami, ele tem a capacidade de ficar invisível. E aí ela aciona esse androide, ele fica invisível e ele tá indo ao hospital. E aí ele tá invisível, mas tu vê ali, quando ele tá caminhando, isso demonstra no episódio ali, mas as pegadas dele são visualizadas, enfim. E no que ele bateu na enfermeira caiu. Mas eu acho isso aí, não viu ninguém. E ele continua andando, e aí quando ele passa na frente do vidro ali que espelha, aí a enfermeira consegue ver no vidro a imagem do Android. E aí ele entra ali na sala dos computadores ali do hospital, aí derruba as cadeiras e começa a mexer. Ele já extraiu ali todas as informações no computador, já passou para a bola de questão da Madame Dami, todas as informações da experiência sobre a Cyberforce de Júpiter. E além das informações da experiência, que são fundamentais para a finalização da Cristalo, que está em construção, ele obteve a informação que Júpiter, que o Takeda, no caso, ainda está hospitalizado ali. E aí os guardas chegam ali, ela diz, olha, tem alguma coisa ali, eles não visualizam nada. Eu no quarto ali, antes uma enfermeira avisou. Policial Tomoko, os guardas estão lutando contra uma coisa invisível ali, precisamos tirar o policial Takeda daqui. E aí quando eles removem ali o Takeda de quarto, enfim. Quando o Android chega no quarto que está identificado como o do Takeda ali, ele entra, nem precisa esperar, o Takeda está no outro quarto, eles liberam o Takeda. E aí quando chega, a Tomoko chega daí nesse quarto e diz, você aqui, e aí ela dispara com a sua arma. Mas a arma dela, você é resistente, enfim. Mas ele atira contra o Android, de uma certa forma salvando o Tomoko. E aí o Android fica bravo, Lúcifer, não sei o que. E já tem aquela suspeita do Lúcifer lá na Destra. O Barão Kageyama chamou ele para ser nosso aliado, mas ele tá atuando, parece que como nosso inimigo, enfim. E aí, ele conseguiu livrar a Tomoko do Android. E aí ele explica. A Tomoko diz, afinal, tu é nosso inimigo ou nosso amigo, enfim. Aí ele diz, olha, eu não vou deixar enquanto o Takeda se recuperar que ninguém o destrua. Eu vou derrotar Júpiter. E aí a Tomoko, mas por que tu quer derrotá-lo, enfim. Aí ele explica, pela memória, a alma de meus companheiros, enfim. Tudo bem. Aí tá vendo ali no Zack, eles estão fazendo os demais companheiros de Takeda, os três ali, que a ideia de fazer essa formação quando eles falaram assim, um novato que fica se brigando, se esforçando por nós, não sobrecarregar o Takeda. Mas agora um Android invisível tá Madame Dami. Ele aparece uma determinada hora e ele aparece ali digamos assim, na câmera, ali na tela do Zack, que tá filmando lá. E ali os Mercúrio, Saturno e Marte não entendem. O Yazawa tá puxando de verdade, parece um treinamento verdadeiro, enfim, bem real. Aí depois eles são informados, não, há um invasor no campo, no caso esse Android da Madame Dami, e ele questionou as armas verdadeiras. E aí esse Android ele começa a disparar contra os companheiros de Júpiter, e ele os atinge, enfim, eles tentam fazer as formações, obedecer essa ordem. Aí eles, aquela teimosia dele, vou lá ajudar meus companheiros, enfim. E aí eles se transformam em Júpiter.
E aí tem um determinado momento ali que o Android ele tá e aí é a mesma coisa que aconteceu lá no hospital, quando ele atira contra o Android, aí até o Android deixa de ficar invisível. E aí chega o Júpiter com a Blade Line, desafio da moto com a mulher, com a Blade Line. Ele sobe lá em cima e acerta o Android. E aí destrói o Android. Destrói não, desculpa. Atinge o Android. E aí tá, o Android cai. Vai haver a luta ali entre eles. E aí tem uma hora que os companheiros de Júpiter eles pensam assim: ah, vamos usar aquilo, enfim, é agora. E aí eles conseguem fazer, enfim. E tem uma hora, antes disso, na verdade, o Android ele acerta ali o Cybercop e o Júpiter ele vai manifestar a Cyberforça. E quando o Júpiter manifesta a Cyberforça, a nave Cristalo ela tem um campo ali de energia, ela consegue neutralizar a Cyberforça de Júpiter. E aí, do mesmo modo que aconteceu na experiência, lá no Zack, acontece agora. E aí o Júpiter... E pá, sem a Cyberforça de Júpiter, na maioria das vezes, quem venceu... Quem destruiu o inimigo por grande poder que tem a Deathtrap, essa arma poderosa da Deathtrap, que de uma certa forma, muito entre aspas, derrotou Júpiter. E aí, enfim, os Cybercop venceram, mas ainda tem esse misterioso, essa contenção da Cyberforça de Júpiter.